Bem, estamos de volta para continuar este assunto tão interessante sobre as doenças da mama. Aqui hoje com o Dr. Marcos Medeiros, especialista, mastologista, ginecologista e obstetra, esclarecendo as suas dúvidas. Dr. Marcos, outro assunto que eu vejo assim na minha atividade diária é as mães muitas vezes preocupadas com um nenenzinho de 1 ano, 2 anos, uma menininha que cresce, a maminha cresce um pouquinho, forma um carocinho, uma diferente da outra, e elas chegam preocupadas, pensando que é um tumor, mas na realidade não é. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Como eu havia comentado, ali a diferença entre a glândula mamária do homem e da mulher é que a da mulher ela tem um estímulo hormonal e se desenvolve. Quando as crianças, mesmo mulheres, ainda ela não tem esse desenvolvimento com no caso o estrogênio, que é o hormônio feminino, a glândula mamária da mulher, do menino e da menina é a mesma, ela não está desenvolvida. Mas o que acontece numa criança muito novinha, então, principalmente ali depois do nascimento, nos primeiros meses de vida, é que essa criança, tanto menino quanto menina, ela em contato com os hormônios maternos lá na gestação, às vezes pode ocorrer um estímulo na glândula mamária, mas esse estímulo é fisiológico. O que é fisiológico? É normal. E às vezes desenvolve um pouquinho essa glândula. Mas isso não é motivo de preocupação, né? A gente sabe que tem casos que, já relatados, que teve esse estímulo, foi procurado, viu que achou-se que era um nódulozinho, e isso provocou cirurgia e se retirou essa mama. Isso é uma consequência catastrófica, né? Que vai retirar essa mama e quando ela evoluir, chegar na adolescência, não vai ter o desenvolvimento mamário. Já foi feita uma mastectomia lá quando ela é criança. Então, assim, esse estímulo hormonal, muitas vezes em virtude do contato com hormônio materno durante a gestação, pode ser, o que causa, né? Esse pequeno, digamos assim, essa pequena evolução do tecido mamário que regride depois espontaneamente e lá, assim, na adolescência isso vai se desenvolver normalmente, né? Como a gente conhece da telarca, enfim. Ótimo. Aproveitando na sequência já, eu gostaria de saber, por exemplo, no homem, no jovem, na puberdade, é comum muitas vezes o jovem nos procurar com a mama dele aumentada, que é conhecido como ginecomastia. Poderia nos explicar melhor esse assunto para que os homens... A ginecomastia, como você bem falou, seria o desenvolvimento da glândula do homem. Então, o homem tem a glândula mamária e, em geral, ela não se desenvolve, né? Mas, por algum motivo, isso pode ocorrer e quando essa glândula mamária unilateral ou bilateralmente se desenvolve, a gente chama de ginecomastia, né? A ginecomastia ela pode ser fisiológica, então pode acontecer normal na vida do homem, lá no nascimento, como a gente bem falou agora, né? Nesse período de transição, na entrada da adolescência, por conta dessa mudança hormonal, então a gente sabe que é o hormônio feminino que estimula a mama, né? Estimula a proliferação do tecido mamário. O homem também tem hormônio feminino, só que em menor grau do que a testosterona, que é o hormônio masculino, né? Mas essa confusão hormonal que ocorre na adolescência também pode ser um motivo de proliferação ali do tecido mamário e ocorrer esse aumento, só que transitório. Em geral, tem esse estímulo, aumenta um pouquinho, ocorre essa ginecomastia, mas acaba sem nenhum tratamento se regredindo. Outra fase importante seria ali mais quando o homem alcança ali 60 e poucos anos, quando a testosterona, que é o hormônio masculino, dá uma baixada e também ocorre uma certa confusão hormonal e pode ter um estímulo da glândula mamária e ocorrer a ginecomastia. Esses 3 períodos na vida do homem seria essa ginecomastia fisiológica, né? Que é o que a gente chama, que ela, em geral, ela ocorre melhora espontaneamente, sem nenhum tipo de tratamento, né? Agora, a ginecomastia pode ocorrer por medicação, então existem medicações psiquiátricas que podem causar, medicação
para doenças de próstata que pode causar. Então, tem uma infinidade de medicação que pode ser a causa de ginecomastia. Academia, quem costuma fazer academia, quer fazer uma suplementação hormonal, às vezes acaba usando, pode causar ginecomastia. Normalmente essas a gente tenta interromper essa causa, né, esse fator causal. Em geral pode regredir, às vezes não, a gente não tem sucesso. Então, assim, sempre cuidar com isso. Mas o mais importante de tudo ginecomastia não aumenta risco para câncer no homem. Então, ter o tecido glandular ali mais desenvolvido não vai gerar um risco para aquele homem que tem câncer de mama, né? Na verdade, é só um desconforto estético e, às vezes, de sensibilidade. Então, o tratamento definitivo seria a cirurgia, então a retirada daquela mama. Existem tratamentos clínicos, então, com medicação, só que, dependendo do caso, a gente pode não alcançar esse benefício, né? Mas o mais importante de frisar da ginecomastia é isso, que não aumenta risco para câncer. Então, é mais aquele prejuízo estético que pode gerar, né? Muito bem. Aproveitando, já estamos falando no homem, e a mama do homem pode ter câncer. Com certeza. Agora, mais raramente, mas pode. Com certeza. Então, é glândula mamária, né? Então, o homem tem glândula mamária. Apesar de não estar desenvolvido, tem o tecido mamário ali. E como o tecido mamário pode ser sítio de câncer, o homem pode ter câncer. Como tu bem falou, é mais raro. Tanto é que a gente não precisa fazer o rastreamento para homem, para ver se vai ter câncer de mama ou não. Mas pode ocorrer. Em geral, então, no homem, o sintoma mais clássico é aparecer aquele nódulo de mama, né? Como o tecido mamário é pequeno, aquele nódulo, ele fica, mesmo o nódulozinho pequeno, a gente já consegue perceber mais fácil, porque quase não tem tecido mamário, então já está bem rente à pele. Às vezes ele acaba fazendo ferida, ulcerando, mas o sintoma ele aparece mais cedo, muitas vezes, né? Mas o homem pode ter câncer e o tratamento vai seguir da mesma forma para a mulher. Só que é bom frisar que é raro. Mas quando acontece, isso em geral está já relacionado com um defeito genético. Então, principalmente ali a prole daquele homem, os filhos, as filhas principalmente desse homem que foi acometido por câncer de mama, né, teria um alto risco para câncer de mama. Então, é uma situação que gera uma atenção especial. Mas homem pode ter câncer de mama, sim. Bem, eu creio que foi bem esclarecido isso aí, né? O homem também deve ter sua atenção toda especial com a sua mama. Notou alguma coisa, diferença, retração, alguma ferida, procurar o médico. Porque mastologista não é exclusivo de mulher, né? Então tem muito homem que vem consultar com mastologista. Então, porque fez ginecologia e tal, mas mastologia não, atende bastante homem, sim. Isso é importante. Agora, voltando à mama da mulher, outra queixa constante da mulher, um sintoma constante é a dor, mastalgia. O que representa na realidade, o que causa esta dor na mama da mulher? Dor é sinal de câncer? Boa pergunta. Então, assim, porque a mastalgia, o primeiro passo de uma mastalgia é identificar se é dor na mama mesmo, ou às vezes pode ser alguma dor extramamária, né, que está confundindo. Às vezes uma patologia cardíaca, enfim, então isso precisa ser bem avaliado. Mas, em geral, a causa da dor mamária é a sensibilidade desse tecido mamário aos hormônios femininos, então essa oscilação hormonal. Tanto é que a gente classifica a dor mamária, né, que a gente chama de mastalgia, cíclica ou acíclica. Então ela pode estar relacionada com o ciclo menstrual, que muitas mulheres têm essa dor, às vezes uma mama ou as duas, né, nas duas, todo o período menstrual. Então, quando vai descer a menstruação, sente a mama dolorida, né? Ou não, a mastalgia pode ocorrer fora desse ciclo, então sem nenhum cronograma específico. Mas o mais importante já está bem estabelecido, né, que, em geral, a mastalgia é uma condição benigna, né? Então, o câncer, em geral, ele não dói. Aparecimento de nódulo, ele não dói, né? Então, a paciente que tem dor na mama, lógico, tem que procurar o especialista para ser avaliado. Em alguns casos,
pode estar relacionado a alguma outra patologia, mas em geral não está relacionado com o aparecimento ou surgimento de um câncer naquele local ou um aparecimento do nódulo. Às vezes, dor na mama pode ocorrer ali depois da pós-menopausa, associado com cistos mamários, que é uma condição benigna, mas pode estar relacionado a cistos, dependendo do caso, um cisto maior. Mas mastalgia, dor na mama, não tem uma relação estabelecida com o aparecimento de câncer, ou um provável câncer, ou um câncer que está instalado ali. E, em geral, o tratamento a gente nem precisa de medicação. A simples orientação e medidas comportamentais, adequando o sutiã, enfim, já resolve boa parte desse tipo de sintoma. Então, em geral, nem precisa de medicação para melhorar, né? Isso, porque eu acho que eu noto, assim, que a gente trabalha muito com isso, que as mulheres que estão muitas vezes muito estressadas, o estado emocional, pode ter uma relação com isso, né? Tudo na... E o tipo de alimentação, muitas vezes... a gente recomenda, né? Então, a cafeína, chocolate, chá preto, então acaba sendo... sempre que tem essa mastalgia importante, a gente tenta adequar essa alimentação, às vezes é um fator fator causal aí também pode ajudar. Desencadeia. Pode desencadear, exatamente. Isso. Né? Mas mais importante frisar é que um fator benigno. E aquele período pré-menstrual também, né? Importante. Então, como eu falei, tem essa cíclica e a cíclica, mas se for perguntar para a maioria das mulheres se sente alguma diferença na mama no período menstrual, a maioria vai falar que sim. Umas mais, outras menos. Então, tem paciente, isso é muito individual de cada paciente. Isso, tem paciente isso é muito que vai, importante. exatamente, que é o que vai definir o nosso tratamento. Isso. Como eu falei, em geral, só a orientação já resolve o problema, mas vai ter mulher que sente muita dor na mama e às vezes é incapacitante. Naquele período onde, se é menstrual ou fora da menstruação, mas quando sente dor, às vezes não consegue fazer as suas atividades do dia a dia. Daí a gente tem que alçar mão de medicação para tratar esse sintoma, né? Então, tem que sempre individualizar cada caso, porque tem mulheres que sentem mais, outras mulheres sentem menos dor. Mas tudo tem um jeito. Tem um jeito. De acordo com cada caso. Exatamente, né? Sempre depende individualizado. De cada caso. Cada mulher. Nenhuma é igual a outra, né? Nenhuma é igual a outra, isso mesmo. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já na sequência com esse assunto sobre a mama.